Oi gente, tudo bem com vocês? Tô gravando esse vídeo hoje para contar um pouco de como tá sendo a minha experiência de gravidez aqui em Portugal. Eu tô de 37 semanas e um dia, então tô bem na retinha final, com barrigão. E graças a Deus tem sido uma experiência excelente, uma gravidez incrível, desde o começo. Então vou contar pra vocês lá desde o começo como é que foi. Quando eu descobri, foi em novembro de 2023, do ano passado. Eu tinha parado de tomar o remédio em março, então levou 7 meses para eu engravidar. E foi um tempo muito bom porque a gente conseguiu se organizar em algumas coisas que a gente queria se organizar antes de engravidar. Então deu tempo da gente trocar de carro, meu marido se estabeleceu mais no trabalho e a gente também mudou de apartamento, que era algo que a gente queria muito, porque lá no outro apartamento só tinha um quarto e a gente queria poder ter mais um quarto, né, pro bebê. Então, a gente tinha, inclusive, acabado de se mudar, fazia um mês que a gente estava aqui no apartamento, então foi bem pontual, assim. E tudo foi dando certo, graças a Deus, né? E quando eu descobri que eu tava grávida, em seguida, tipo, uma semana depois, a gente foi viajar. A gente fez uma viagem de carro com o tio do Fernando, que mora no Canadá, mas estava aqui em Portugal. E a gente fez uma viagem de carro. E ninguém sabia, né? Só o Fernando, claro. Então a gente foi fazer essa viagem e foi super tranquilo, foi muito legal. A viagem foi super agradável, a gente tava guardando segredo. Só que aconteceu que no final da viagem, a gente ficou 5 dias fora, se não me engano, mas no final da viagem eu tive um pequeno sangramento. E como, né, mãe de primeira viagem, eu não tinha experiência nenhuma, não sabia. Eu fiquei preocupada, a gente ficou preocupado, né? E aí a gente acabou contando pro tio do Fernando para que ele soubesse o que estava acontecendo, afinal de contas, né? Era uma situação fora do comum, assim, né? E aí, enfim, aí a gente contou pra ele, ele ficou muito feliz. Voltamos pra casa e eu fui direto pro hospital para as urgências, né? Fui na maternidade Alfredo da Costa, nas urgências da maternidade Alfredo da Costa, que fica aqui em Lisboa. E nisso eu ouvi o coraçãozinho do bebê pela primeira vez, foi muito lindo, foi muito emocionante. Eu tava com 5 semanas, se eu não me engano, e tava tudo bem com o bebê, graças a Deus. Então, assim, isso foi um alívio. Ali eu já fiz um exame de sangue também para ver se o sangue tinha aquela incompatibilidade, se não teria que tomar uma injeção. Agora eu não lembro, não sei explicar exatamente, né? Mas, enfim, aí eu fiz o exame, mas também não deu em nada, assim, deu tudo certo, não precisei voltar lá. E nisso a gente começou a pensar como que a gente ia contar essa notícia para as pessoas, porque até então era muito recente. E a nossa família, a maior parte, está no Brasil, né? Nós temos a mãe do Fernando, minha sogra, que mora aqui em Portugal. E a gente ficou nessa, né? Como que a gente vai contar? Porque um mês depois, em dezembro, a gente tinha uma viagem marcada já pro Brasil. Isso antes de saber que eu tava grávida. Então foi tipo assim, Deus preparou assim cada detalhe, sabe? Porque eu tinha essa viagem marcada, né, antes de saber que tava grávida, e aí eu pensei, posso contar para todo mundo lá no Brasil pessoalmente, vai ser muito emocionante. Mas como, né, aconteceu essa situação, né, a gente contou pro tio do Fernando, aí a gente pensou, poxa, não vamos contar pra mãe do Fernando, né, que é a irmã dele, e que a gente ia ficar guardando esse segredo por um mês ou mais até. Enfim, a gente resolveu contar pra mãe dele também, obviamente, né? Fizemos um momento ali especial pra contar pra ela, gravamos, foi muito legal. E nisso começamos a ligar para todo mundo do Brasil, de videochamada, para nossa família, para os nossos amigos. Tentei registrar um pouco disso e foi muito especial, foi muito legal. Um dos motivos também porque assim eu poderia fazer o chá revelação lá no Brasil. Mas antes disso, eu fui no centro de saúde aqui em Portugal, né? Antes de viajar, obviamente, porque eu ainda tinha um mês pela frente antes de viajar. Eu fui no centro de saúde e informei que eu estava grávida, e aí eles pediram alguns exames, inclusive o beta-HCG, o exame de sangue, para comprovar que tá grávida, né? E já marcaram uma consulta também com um médico, né? Eu não tinha médico de família. Eu acho que é importante também falar isso porque normalmente, né, a maioria dos portugueses tem médico de família e até os imigrantes, né? Então, só que até então eu não tinha. Mas quando você tá grávida, a mulher, ela automaticamente recebe, eles cadastram lá você para um médico de família.
e, consequentemente, também o meu marido, porque é o médico da família inteira. Então, isso foi bem legal, porque daí eu já fiz a primeira consulta. Eu achava que era com o meu médico de família, essa primeira consulta, mas não era. Foi um outro médico e eu acabei mudando depois para outra médica e depois é que eu fui para minha médica de família. Então, assim, eu passei por 3 médicas, né? E aí depois segui com a mesma médica agora até o final. E aí foi. O primeiro médico pediu algumas análises, pediu rastreio, já me passou a guia para fazer o ultrassom, a primeira ecografia, né? Do primeiro trimestre. E só que eu ia estar no Brasil. Então, o que aconteceu? Eu fiz essa primeira ecografia lá no Brasil. Aqui em Portugal, você até consegue fazer pelo SNS, que é pelo SUS, né? Como se fosse o SUS do Brasil. Mas é difícil de encontrar. Então, se você tá grávida ou tá tentando, já se prepare, porque assim que você receber a guia do seu médico, corre para tentar pesquisar, pelo menos aqui na região de Lisboa, né? A gente mora próximo de Lisboa, então aqui é bem difícil de achar. E eu não consegui. Mas de qualquer forma, eu estaria no Brasil, então eu deixei para fazer esse exame lá no Brasil. E aí fomos para o Brasil. Chegando lá, eu marquei a sexagem fetal e a primeira ecografia, que era morfológica. No Brasil é feito dessa forma. Fiz no particular, obviamente, porque eu já não estava morando lá há muito tempo, então nem tinha como fazer no posto de saúde. Mas foi ótimo, foi excelente e deu tudo certo, graças a Deus, estava tudo bem com o bebê. Eu tava de 13 semanas, fiz no limite, assim, então... Mas deu tudo certo, graças a Deus. E a gente fez o chá revelação com a nossa família. Foi muito especial, descobrimos que era uma menina. E foi incrível todo esse processo, viver tudo isso lá no Brasil com a nossa família e nossos amigos foi realmente muito especial, assim, sabe? E aí a gente ficou quase um mês lá no Brasil. Voltamos pra cá e eu já tava com 13 semanas, então eu dei entrada no abono pré-natal, que aqui em Portugal as grávidas têm direito até imigrantes. Eu não sei dizer exatamente a questão da documentação que precisa e tudo mais. Nós temos a autorização de residência e por isso a gente conseguiu, né? Mas eu não sei exatamente se quem tem, quem não tem. Essa parte eu realmente confesso que eu não sei dizer. Mas nós demos entrada. E só pode dar entrada a partir das 13 semanas, né? Quando completa o primeiro trimestre. E foi o que eu fiz. E aí voltei no médico, levei a ecografia, todos os exames que ele tinha pedido e tudo mais. E assim foi indo, né? Cada mês é feita uma consulta, mas é feito 3 ecografias, né? Do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, a primeira, como eu já disse, eu fiz no Brasil, depois eu voltei, fiz a consulta, ele já me passou a do segundo trimestre, mas eu fiz, né, na data certa, obviamente, que acho que, se eu não me engano, é com 22 semanas, se eu não me engano. E essa é bem completa e foi muito legal. Eu fiz no particular aqui também, no hospital privado, que é na CUF. Não foi barato, mas assim, valeu muito a pena porque foi um exame muito completo. É um exame muito importante, essa ecografia do segundo trimestre, onde vê vários tipos de doenças e tudo mais, todas as medidas do bebê, crescimento, tudo, fêmur, enfim, coração, todos os órgãos, é avaliado tudo bem completo, assim. Então foi muito importante essa ecografia. E inclusive também foi feito o 3D, que eu não imaginava, não sabia que estava incluso, mas foi muito gostoso, porque ali a gente já conseguiu ver um pouquinho assim de como que seria, né, a nossa bebê, a Olivia. Então foi muito legal, foi muito bom. E assim foi indo, assim, a minha gravidez inteira, desde o começo, foi muito tranquila. Todos os exames foram muito bons, graças a Deus. E eu não tive enjoo, eu não tive... A maioria dos sintomas que as mulheres têm, eu não tive. Claro que eu tive, né? No comecinho da gravidez eu sentia muita dor nas costas. Nem barriga eu não tinha, mas eu sentia muita dor nas costas, não sei porquê. E sentia muito cansaço, né? No primeiro trimestre eu senti muito cansaço, com certeza, porque é normal, né? Faz parte. Mas enfim, depois no segundo trimestre foi ótimo, excelente, nem parecia que eu tava grávida. E agora no último, também na reta final, tá sendo bem cansativo. Tá sendo bem desafiador, assim, nesse sentido, né, do corpo, porque a gente já tá mais pesada, a gente já tá mais, né, exigindo muito do nosso corpo. O bebê realmente tá sugando todas as nossas energias,
Mas é o que eu falo, não posso reclamar, porque tem sido incrível, assim, sabe? E todo esse processo, tá vivendo aqui em Portugal, longe da família, é difícil, mas ao mesmo tempo a gente sente que é um país que tem mais segurança, né? A gente tem acesso a muitas coisas para nossa filha que no Brasil talvez a gente não teria, sabe? Então, coisas de qualidade, assim mesmo, que aqui é muito barato. E a gente ganhou muita coisa, graças a Deus, também ganhamos muita coisa. De alguns amigos, até de pessoas que a gente mal conhecia, a gente ganhou algumas coisas e foi muito legal ver, assim, como Deus cuidou e tá cuidando da gente, assim, todo esse processo, sabe? Tem sido realmente muito especial. E aqui em Portugal, as grávidas geralmente são referenciadas, são direcionadas para o hospital mais próximo da sua casa, né? Só que como eu me mudei de apartamento, mas meu endereço ainda tá no antigo, então eu tô indo no centro de saúde lá no antigo, na antiga cidade, e provavelmente eles iriam me indicar para um hospital lá próximo que eu não queria, assim. E aí muitas mulheres fazem o quê? A maioria escolhe o hospital e no dia que entra em trabalho de parto, vai para o hospital público que você escolheu, nas urgências, e aí eles te admitem, obviamente, e fazem o parto lá, onde você escolheu. É muito comum acontecer isso aqui, né? Eu vou fazer o parto da Olivia, vai ser num hospital público, e a minha médica conseguiu me referenciar para um outro hospital que era o que eu tinha mais vontade. Tinha duas opções que eu queria, um ela não conseguiu e o outro ela conseguiu. A minha primeira opção era o Hospital de Cascais, que é um hospital muito bom, muito bem falado, assim, né? Mas ela não conseguiu. Então a minha segunda opção era o Hospital São Francisco Xavier, que também é muito bom, fica em Lisboa, na região de Belém, ali próximo. E é um hospital excelente também, né? E é isso. Então agora a gente tá com tudo pronto, esperando só dar a hora pra gente ir pro hospital. Eu tenho uma consulta, na verdade, no final da gravidez, quando você já tá com... Eu tô com 37 semanas. Então, com 38 semanas, eles te mandam para o hospital fazer uma consulta. E lá você já começa a fazer acompanhamento do CTG, né? Os batimentos cardíacos do bebê. E eu não tenho certeza ainda, porque ainda não cheguei nesse ponto. A minha consulta é só semana que vem. Mas eu acho que é uma vez por semana que eles mandam você voltar lá agora nessa reta final, até o bebê nascer, né? O bebê pode nascer a qualquer momento, a partir de 37 semanas. Mas eu espero que ela aguente até as 38, 39, pelo menos seria o ideal, né? E é isso, eu já tô com todas as malas prontas, né? Na verdade é uma mala e uma mochila que eu fiz. E isso, quem sabe, eu coloque num outro vídeo. Mas eu já deixei tudo pronto. E agora a gente tá só esperando mesmo a Olivia chegar. Então é isso, gente. Espero que tenha dado pra contar um pouco de como é que foi. Não sei se alguma grávida tiver alguma dúvida, queira saber como é que funciona, né, essa parte da gravidez aqui em Portugal. E que eu puder ajudar, pode deixar aqui nos comentários ou, enfim, mandar uma mensagem que se de alguma forma eu puder ajudar, eu posso responder com aquilo que eu sei. E espero que tenham gostado desse vídeo e um beijo. Até o próximo.